E aqui estamos com mais um efeito coligativo, a crioscopia ou criometria. Esse efeito coligativo causa um abaixamento na temperatura de congelamento do solvente com a adição de um soluto não volátil. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para vocês que a água, por exemplo, é um solvente que congela a 0 graus Celsius. Congelar, temperatura de fusão e de solidificação, mesma coisa. A nível do mar, né? Lembrando sempre que as temperaturas na mudança de fase têm relação com a pressão atmosférica. Quando eu adiciono um soluto não volátil, a água não vai mais congelar a 0 graus Celsius. Ela vai congelar uma temperatura inferior a 0. Menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, menos 10, menos 20. Vai depender da quantidade de soluto que se adiciona na água. Certo? Por exemplo, o refrigerante, as bebidas, elas congelam na temperatura de 0 graus Celsius? Não. Por quê? Porque tem soluto dissolvido. Então a temperatura de congelamento vai ser inferior a 0. Vai dar 0 graus Celsius, ela vai continuar líquida. Ela tem que chegar a uma temperatura mais baixa para começar a congelar. Certo? Por isso que a gente fala início de congelamento, né? Para ela começar a congelar. Então não vai congelar a 0. Ah, mas tem umas que congela a menos 4 e outras depende, vai chegar a menos 20 e não congelou ainda. Por quê? Porque depende da concentração. Todos esses efeitos coligativos, a tonoscopia, que a professora já explicou, que é o efeito causado pelo abaixamento na pressão de vapor, a ebulioscopia, que é o efeito causado na temperatura de ebulição, que é o aumento na temperatura de ebulição, né? São efeitos coligativos que dependem da concentração. Quanto mais soluto eu adicionar ao meu solvente, maior vai ser o efeito coligativo. Então quer dizer que menor vai ser a pressão de vapor, maior vai ser a temperatura de ebulição e menor vai ser a temperatura de congelamento. Certo? Crioscopia, efeito causado no abaixamento da temperatura de congelamento. Olha só, lugares onde o inverno é bastante rigoroso, exemplo nos Estados Unidos, acaba criando muita neve, uma camada de gelo nas pistas. O que eles costumam fazer? Eles costumam jogar sal e o gelo derrete. Aqui mesmo na Serra, nós já tivemos exemplos disso, dos policiais estarem na rodovia jogando sal para que o gelo, aquela camada que fica da água solidificada na pista, derreta. Por que isso acontece? Porque quando adicionamos o sal, baixa a temperatura de congelamento. Vai baixar. E quer dizer que naquela temperatura ambiente que está ali, podendo ser até menos 4, menos 5, ainda não esteja congelada. Ela está congelada quando não tem sal, certo? Tanto que está ali o gelinho formado. No momento que eu adiciono sal, vai baixar essa temperatura de congelamento. E naquela temperatura do ambiente, a água não deveria estar congelada, porque ela está com sal. Aí derrete. Na hora. E é claro que dependendo do local tem que colocar mais sal, né? Dependendo da temperatura do ambiente, tem que colocar mais sal. Quanto mais sal, mais baixa vai ficando a temperatura de congelamento. Vocês sabiam que na água do radiador dos carros existe uma substância chamada etileno glicol? Por que tem essa substância na água do radiador do carro? Vamos ver se vocês vão conseguir relacionar com esses efeitos que a professora acabou de passar para vocês. Essa substância que é adicionada na água do radiador do carro vai baixar a pressão de vapor, tonoscopia. Aí vai aumentar a temperatura de ebulição. Então, no caso aqui para nós que estamos a nível do mar, vai dificultar que ferva a água do radiador, certo? Então dificulta que ela ferva. Por quê? Vai aumentar a temperatura de ebulição. Então vai
demorar mais para ela entrar em ebulição. E já para quem enfrenta o inverno mais rigoroso, evita o congelamento da água do radiador. Por quê? Porque essa substância vai abaixar a temperatura de congelamento do solvente, vai abaixar a temperatura de congelamento da água. E daí a água não vai congelar. Certo? Espero que vocês tenham compreendido aí esses efeitos, tá? Os efeitos causados na pressão de vapor, temperatura de ebulição e na crioscopia, que é a temperatura de congelamento. Então nós temos aí tonoscopia, pressão de vapor vai baixar. Ebulioscopia, temperatura de ebulição vai aumentar. E a crioscopia, temperatura de congelamento vai abaixar também.